Amados, na semana passada nós falamos da primeira lição. A primeira lição que Jesus está olhando para nós, que Jesus nos conhece, que Jesus está nos observando. E nós não vamos repetir aqui o que nós falamos, né? Tendo em vista que nós aproveitamos o tempo que tínhamos, todo o tempo que nós tínhamos na semana passada, para falar dessa primeira lição. Então vamos para a segunda lição. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto é que é preciso glorificar a Deus em todos os momentos. Em todos os momentos nós precisamos glorificar o nosso Deus. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, glorifique o nome de Deus. E aí eu vou ler agora o versículo 2 e 3 novamente. Olha só. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amados, eles acreditavam que aquele homem estava sofrendo por conta do pecado de alguém, ou o pecado dele ou dos pais. Eles acreditavam nisso. Os judeus, eles relacionavam uma infelicidade a um pecado. Ou seja, a pessoa estava infeliz, pecado. Aconteceu alguma coisa ruim na vida daquela pessoa, pecado. Veio alguma coisa ruim sobre a família, pecado. Eles relacionavam a infelicidade ao pecado. Alguma coisa de ruim estava acontecendo, pecado. E o que Jesus ele tenta nos ensinar, o que Jesus Cristo tenta ensinar para eles? Que o sofrimento alheio não deveria ser alvo de especulação, como era costume deles, mas de uma ação misericordiosa. Essa ação misericordiosa, primeiramente, é por meio e através do Filho de Deus, Jesus Cristo. É Ele que nos perdoa, é Ele que nos dá outras oportunidades, é Ele que perdoa todo pecado, todos os erros, é Ele. Mas cabe também a nós essa ação de misericordiosa para com o outro. Errar, todos nós vamos errar. Disciplinar, corrigir, é importante. A Bíblia fala que Deus ele disciplina aquele que Ele ama, ou aqueles que Ele ama. A igreja disciplina. Os pais disciplinam porque ama. A igreja disciplina porque ama. Mas o apontar o dedo, não. O condenar, não. Isso é errado. Mas sim acolher, abraçar. Isso é uma ação de misericordiosa por alguém. É assim que nós devemos agir. Amados, pensar que Deus faria uma criança sofrer seria uma afronta ao caráter de Deus, que é eternamente bom. Eternamente bom é o nosso Deus. O verdadeiro sentido é que Deus ele é soberano sobre a infelicidade da criança de nascer cega. E quando ela se tornou adulta, o que Ele fez? Fez ela recuperar a visão, para que a glória de Deus fosse vista através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Muitas vezes, amados, nós agimos da mesma forma como eles no passado. Quantas vezes nós questionamos e perguntamos: Deus se esqueceu de mim? Por que que eu estou sofrendo? Por que que a minha família está sofrendo? Quantas vezes a gente pergunta? Quantas vezes a gente pensa: olha, Deus não está olhando mais para nós. E a gente viu na primeira lição que Deus ele sempre está olhando, que Jesus Cristo sempre está nos enxergando. Irmãos, Márcia ficou internada 10 dias no Hospital São Cristóvão. E durante esses 10 dias, o quarto que ela estava, ficava ela e mais uma companhia, mais uma mulher, né, que estava ali internada. Nesses 10 dias, passaram pelo quarto dela 4 mulheres. Ela teve 4 parceiras ali no quarto. E era um tanto quanto frustrante, porque as mulheres iam embora e a Márcia não ia embora. Ela ficava. E era frustrante, eu percebia que ela ficava muito triste, porque as mulheres tinham alta, mas ela não tinha alta. Ela: não vou para casa. Eu: calma, filha, vai chegar a hora, você vai para casa. E uma certa manhã, eu fui visitar a Márcia. O horário de entrar no hospital era a partir das 9 horas. E era por volta de umas 9h30, quando eu entrei no quarto. E aí
eu tinha uma senhora internada, mais uma filha acompanhando ela, era uma idosa. Ela tinha feito uma cirurgia, tinha tirado uma das mamas, ou as duas mamas, por conta de um câncer. E aí eu falei para a Márcia, quando eu a vi: oi, minha gata, como você está hoje? E ela percebeu que era o esposo dela. E aí ela falou, Dona Divina, ela falou: então esse é o pastor Marcelo. Agora estou conhecendo o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, ore por nós, lê a Bíblia para nós, por favor. E eu conversei com ela ali alguns minutos, orei por ela, orei pela Márcia. E aí eu sentei próximo da Márcia ali, onde ela estava deitada. A luz do quarto ficou só com um abajur para que elas pudessem descansar. E não demorou muito para que o marido da Dona Divina, o esposo dela, chegasse. E eu estava sentado, não que eu queria ouvir a conversa, irmão? Não que eu estava tentando ali ouvir o que se passava lá, ali do lado, mas era inevitável não ouvir. E a hora que eles falaram baixinhos, mas eu ouvi. E ele dizia para a esposa: Deus se esqueceu de nós. Deus esqueceu de nossa família. E ele falava chorando, irmãos, chorando. E ela: não, amor, Deus não se esqueceu de nós, se esqueceu. Ele se esqueceu de mim, se esqueceu de você, ele se esqueceu de nós. Estamos sofrendo. E, irmãos, eles falavam baixinho. A minha vontade era de falar com aquele homem, a minha vontade era de conversar com ele, mas eu entendia também que era o momento deles. Mas eu tinha vontade de falar com ele, e eles falavam baixinho, e ele chorando naquela situação. Passou algum tempo, entrou uma médica e algumas enfermeiras para cuidar da Dona Divina. E eu então saí do quarto. A Márcia só tinha mulheres e o marido da Dona Divina, então eu saí do quarto. E eu fui até um mercado próximo do Hospital São Cristóvão, comprar água de coco para a Márcia, que ela não comia nem tomava nada. Falei: vou comprar água de coco, quem sabe ela toma água de coco? Ela tomava um pouquinho de água de coco. E eu fui até aquele mercado pensando naquelas palavras que eu tinha ouvido. E a vontade de falar com aquele homem era muito grande, mas eu não falei nada para ele. Eu tinha que ter dito alguma coisa. E quando eu volto para o hospital, quem sai, irmãos, quem estava indo embora? O esposo da Dona Divina. E ele, com os olhos vermelhos, me encontrou e já parou e veio conversar comigo. Olha só, irmãos. E eu conversei com ele alguns minutos. E uma das coisas que eu disse para ele é: Deus, Ele nunca se esquece de nós. Deus, Ele nunca vai se esquecer de você. Deus, Ele nunca vai se esquecer da sua família. Não importa o que está acontecendo, não importa o que está se passando, Deus, Ele nunca se esquece de nós. A verdade, irmãos, que glorificar a Deus quando tudo vai bem é fácil, é lindo, é perfeito. Glorificar a Deus num lindo dia como esse, onde você pode vir com a sua família e está tudo bem, aí é fácil. Mas glorificar a Deus em meio às dificuldades, aí é difícil. E como nós temos agido, irmãos? Como nós temos agido no momento de dificuldade? Estamos preparados para engrandecer a Deus em todos os momentos? Estamos. Nós cantamos vários hinos lindos aqui, como esses dois que nós cantamos, escolhidos pelo Bruno, pelo pastor, pela equipe, lindos louvores. Como é bom louvar, como é bom engrandecer o nome de Deus louvando. E tem um hino que nós cantamos, irmãos, que expressa uma confiança a Deus, no que Ele é, no que Ele fez por nós. E existem palavras dessa música que nós cantamos que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele está vivo, eu creio no amanhã melhor, num dia melhor. Eu creio porque Ele simplesmente Ele vive. Porque Ele vive, temor não há. Temor não há porque Ele vive. Ele simplesmente Ele venceu a maior interrogação da humanidade. Ele venceu e Ele respondeu a maior interrogação do homem, a morte, o medo da morte. Ele respondeu, Ele venceu. E nós terminamos esse hino dizendo: mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. É por isso que nós devemos glorificar a Deus em todos os momentos.
Mas eu tiro mais uma lição desse texto: que nós devemos desfrutar intensamente o dia que o Senhor nos dá. Venha comigo até agora o versículo 4 e o versículo 5. Esse texto ele é rico e ele nos ensina muitas coisas. E ele diz assim, versículo 4 e 5: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amados, quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele aproveitava de uma forma maravilhosa o seu tempo, o seu dia. Como ele aproveitava? O seu ministério foi intenso, o seu ministério foi tremendo, e ele aproveitava cada momento do dia. Ele tinha um momento ali que ele separava para a comunhão dele com Deus, com o Pai. Ele separava um momento dele em comunhão com ele e com os discípulos. Ele separava um momento para o descanso, e ele separava um momento para cuidar das pessoas. Como nós temos separado o nosso tempo? Como nós temos organizado o nosso dia? O que você tem separado para você, para Deus, para o próximo, para a sua família? Você que é aposentado, o que você tem feito do seu dia a dia? Como você tem organizado o seu dia, meu querido irmão, minha querida irmã? Falei para o meu pai esses dias: pai, organize melhor o seu dia. Tire tempo para você fazer uma atividade física. Vai andar, vai caminhar. Não fique só aqui em casa, cuidando da casa, ou assistindo Rede Globo. Faça alguma coisa diferente, pai. Aproveite seus dias. Jesus Cristo, ele aproveitava o dia, ele aproveitava a cada momento, e nós precisamos aproveitar. E ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou luz do mundo. E agora, quem são? Ou quem são as luzes que devem brilhar nesse mundo? Quem? Nós, eu, vocês. E você vai brilhar o tempo inteiro assistindo televisão? Você vai brilhar se você não organizar o seu dia. Você vai brilhar se você não pensar no próximo. Você vai brilhar se você não pensar que você deve estar aqui na igreja. Você não vai brilhar. Precisamos organizar bem o nosso tempo. O dia tem 24 horas para todos nós. Como você vai usar essas 24 horas? O pastor Josué disse uma vez que o inimigo do tempo é você mesmo. O tempo está ao nosso favor, se você souber usar ele. Se você não souber, você vai perder oportunidades. Outra lição que eu tiro desse texto, irmãos, é que nós precisamos sair da mesmice. Saia da mesmice. Olha só, o versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou serra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Irmãos, Jesus Cristo, ele fazia a mesma coisa de formas diferentes. Qual o objetivo do milagre? Qual o objetivo do que Jesus Cristo fazia, além de mostrar a sua glória, o seu poder, que ele era filho de Deus? Agraciar as pessoas. Agraciar as pessoas. E é interessante como ele fazia milagres de forma diferente. Ora ele olhava para a pessoa e dizia: seja curada, e a pessoa era curada. Ora a pessoa tocava nele, era curada. Ora ele nem via a pessoa era curada. E aqui, de uma forma toda diferente, ele cospe no chão, mistura ali na terra, aplica nos olhos do homem e diz: vai se lavar. E acontece um milagre. Ele era diferente, ele fazia as coisas diferentes. Irmãos, nós precisamos sair da mesmice. Precisamos sair da falta de variedade, da ausência de mudanças. Um jovem chegou em casa, ganhava muito bem, tinha um ótimo salário. E ele disse: vou sair daquele trabalho. O pai disse: você está ficando louco. A mãe: meu filho, você ganha muito bem. E ele disse: não aguento mais a mesmice daquele trabalho. Porque jovem é assim. Jovem, ele não quer mesmice, ele precisa ver coisas novas. Precisamos sair da mesmice.
Precisamos inovar. É preciso e é possível explicar e ensinar a Bíblia de formas diferentes. É possível. Um pastor muito jovem chegou à igreja, e a igreja de pessoas mais velhas, lá no interior, o pastor que estava pastoreando foi convidado para um chamado missionário e foi, aceitou. E aquele irmão, aquele pastor chegou na igreja jovem, e tudo que ele queria fazer, os irmãos diziam: não, isso não. Aí o pastor dava uma outra ideia: não, isso não. O pastor inventava outra coisa: não, isso eu não quero. E criava, e dava sugestão, e inventava, e ninguém queria nada. E o irmão dizia: ah, isso não é do meu tempo, quando eu era jovem não era assim. Claro, você tem 150 anos em cada perna. Vai ser do seu tempo? Vai ser igual? Não vai, irmãos, não vai. Saia da mesmice no que se diz respeito ao relacionamento a dois, no casamento. Saia da mesmice no que se diz respeito ao convívio familiar. Saia da mesmice no que se diz respeito ao relacionamento com os filhos, principalmente com as nossas crianças, juniores e adolescentes. Nós deixamos para trás uma grave crise na saúde, e todos nós perdemos alguma coisa. Todos nós fomos prejudicados de alguma forma com essa pandemia. Mas o junior, o adolescente, ele foi prejudicado de uma forma enorme. Porque essa passagem, esse tempo, esse período, essa transição que eles estão passando, acontecem muitas coisas no corpo e na mente. E quando você isola eles, coisas tendem a piorar, coisas tendem a ficar mais forte. Eu trabalho em Guarulhos, irmãos, e esse semestre nós vamos atender 2.500 crianças, na rede particular de ensino e na rede pública de ensino. Crianças de 9, 10 e 11 anos de idade. E eu percebi algo nessas crianças. Cada grupo de 30 crianças, 35 crianças, 3 a 5, elas continuam usando máscara. Não tem problema nenhum em usar máscara. A máscara, quando nós estamos gripados, protege o outro. Quando nós estamos tomando remédio e estamos debilitados, a máscara nos protege. A máscara protege quando nós vamos até o hospital, ali pessoas que estão precisando de cuidado especial. Então a máscara foi algo bom que chegou na nossa cultura. Mas o que me chama a atenção é que aquelas crianças, elas não estavam gripadas, elas não estavam com medo do coronavírus, mas elas estavam se escondendo atrás da máscara. Em um momento do projeto, a gente pede para que elas tirem a máscara para tirar foto. Não tem problema nenhum, elas estão separadas, estão longe, se preciso for, mas elas não querem tirar a máscara, porque elas querem esconder o rostinho, o sorriso, elas querem se esconder. Olha só, irmãos, olha só, estão sofrendo, e muitas vezes o professor nem consegue ver o que se passa no rostinho daquela criança, porque ela está escondida atrás de uma máscara. Precisamos sair da mesmice. É preciso sair em todas as áreas da sua vida. É preciso sair. Jesus Cristo mostrou isso, ele fez isso e ele fazia isso. Ora, ele pegava uma história pequena e ele queria dizer um ensinamento, uma lição enorme. Ora, ele contava uma história grande, enorme, e ele queria deixar uma mensagem específica. Ele era tremendo. É o Filho de Deus, é o nosso Senhor, por isso que ele é um mestre, é o Senhor dos senhores. Mas eu aprendo mais uma lição com esse texto, que é preciso sair do estado de conforto. Versículo 7. Versículo 7 diz assim: então disse-lhe: vá lavar-se num tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Irmão, Jesus Cristo poderia muito bem dizer para aquele homem: seja curado, e ele seria curado. Mas Jesus Cristo dá uma ordem para aquele homem.
E ele foi agraciado por aquele milagre porque ele obedeceu àquela ordem. Não importa se foi fácil ou difícil, ele obedeceu. Ele saiu de um estado que ele estava de conforto e ele andou, ele foi até aquele tanque para se lavar e voltou enxergando. Amados, nós queremos que coisas maravilhosas aconteçam na nossa vida. Nós queremos que coisas grandiosas aconteçam na nossa vida. Você quer que Deus faça coisas grandiosas na sua vida, na vida da sua família. Mas você, o que tem feito para que isso aconteça? Nós queremos que Deus faça coisas grandiosas. E você, tem feito coisas grandiosas para o Senhor? Você tem feito coisas grandiosas para Deus? Fazer coisas grandiosas para o Senhor não é ser conhecido nas redes sociais. Não é ser um pastor badalado. Não é ser um cantor badalado. Não, nada disso. Fazer coisas grandiosas para o Senhor é quando Ele vê o que você está fazendo e Ele diz: ali está um servo bom e fiel. Ali está um servo em quem eu me agrado. Fazer coisas grandiosas para o Senhor não é agradar a multidão, mas é agradar a Deus. Não importa o que você está fazendo, se é orar, ore com fervor e agradeça a Deus e agrade o coração dele. Se é cantar, cante para o Senhor. Se é falar do seu amor, fale. Se é pregar, pregue. Viva para o Senhor, faça coisas grandiosas para Ele, e Ele vai surpreender você. Ele vai surpreender você. Mas nós queremos coisas grandes, nós queremos milagres, nós queremos que as coisas mudem, mas você não quer fazer nada para que isso aconteça na sua vida. Mudar é sair de um estado de conforto. Qualquer mudança dá trabalho, qualquer mudança a princípio incomoda, depois traz conforto, traz ali um olhar agradável daquilo que você está vendo. Quer ver só? A mulher, ela pensou e veio na mente de mudar o guarda-roupa do quarto. Não estou dando ideia, viu, irmãos? Não estou dando ideia, apenas um exemplo. E ela pensou então em mudar o guarda-roupa do quarto. E aí ela vai dividir aquilo com o esposo, e ele aceitou. Olha, foi agraciada essa mulher, né? Ele aceitou. E aí o que você vai fazer? Vamos pesquisar um novo guarda-roupa. Tem que sair de casa. Não dá para comprar um guarda-roupa novo na internet. Pode ser que ele venha pequeno demais e não vai caber suas roupas. Precisa ir na loja e ver o tamanho dele, né, o espaço. Então vai te dar um trabalho. Você vai tirar um final de semana para ir até uma loja. Você negociou. Vai te dar um trabalho porque você precisa calcular se a parcela cabe no seu orçamento. Vai te dar trabalho quando você fechou o negócio e o guarda-roupa novo vai chegar. O que eu vou fazer com esse guarda-roupa que está aqui? Eu vou dar para alguém? Eu vou desmontar? E as roupas eu vou ter que tirar? E aí quando você desmonta o guarda-roupa, quando você tira do lugar, você percebe que aquela parede precisa ser pintada, que tem sujeirinha ali, que vai te dar trabalho. Tirou você do seu estado de conforto. Que sufoco! Eu já passei por isso, e não é fácil. Mas chegou o novo, foi montado, as roupas estão lá. Que bonito que ficou. Nossa, não ficou legal o quarto? Mudanças é assim. Precisamos mudar, precisamos sair do estado de conforto para que coisas aconteçam. Aquele homem saiu, e por isso ele teve um milagre. Por isso aconteceu um milagre na vida dele. Mas eu aprendo mais uma lição com esse texto. Não importa o que digam, testemunhe. Não importa o que falem, testemunhe. Venha comigo até o versículo 9 agora. Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Olha só, irmãos. Diziam: não, ele não é o cego. Outros: não, é o irmão gêmeo. Não, esse aí só se parece com ele. Mas ele dizia: não, é eu mesmo. Que você nada, rapaz, para com isso.
Você é aquele que mendigava? Sim, sou eu mesmo. Não é você. Mas ele insistia: não, sou eu mesmo. Eu fui agraciado. Jesus fez um milagre. Eu nasci cego e agora vejo. Como isso aconteceu, eu não sei. Eu só sei que agora eu estou vendo vocês. Olha que coisa tremenda. Testemunhe, irmãos. Testemunhe. Você que foi agraciado por um milagre, você tem testemunhado daquilo que o Senhor fez em sua vida? Você tem falado? Não importa quanto tempo faz, quando foi, se foi ontem ou 3 anos atrás, você fala do que Ele fez na sua vida? Você fala da chance que Ele te deu? Você fala? O que mudou na sua vida depois que você recebeu esse milagre? Nada mudou? Nada mudou? Você continua o mesmo? Nada mudou na sua vida? Você não aprendeu nada com esse milagre? Será que você precisa de outros milagres para aprender alguma coisa? Será que você vai ter um outro milagre para fazer diferente? Será que você vai ter uma outra oportunidade para fazer diferente? Testemunhe do milagre que Deus te deu. Testemunhe do milagre que a sua família recebeu. Testemunhe do milagre que Deus operou no ente querido. Testemunhe do milagre. Eu estou próximo de concluir, e eu quero finalizar dizendo que quando um milagre acontece, as pessoas, elas se comportam de diferentes formas. Amados, esse texto ele é maravilhoso, e nós fomos até o versículo 12. Poderíamos até fazer um outro estudo, lições de um milagre, parte 3, mas nós vamos ficar por aqui. Mas eu desafio você a ler esse texto quando você tiver um tempo. E aí você vai ver que as pessoas, elas se comportam de diferentes formas quando um milagre acontece. Existem aqueles que não acreditam, não é? E a gente viu no texto: não é você, não é possível que seja você. Você era cego? Não era você. E existem pessoas assim que não acreditam no milagre. Existe também aqueles que observam o milagre e se pressionam, ficam impressionados com o que aconteceu. Isso aconteceu na sua vida? Se pressionam, mas nada muda. Elas continuam a mesma. Existe também os críticos. Como isso aconteceu? Que dia isso aconteceu? Os críticos. E se você ler o texto, você vai perceber quantos críticos tinham ali. Foi um milagre de uma pessoa que tinha nascido cega e gerou muitas críticas, dúvidas, questionamentos. Leia o texto. Existem aqueles que olham para a sua própria vida. O milagre aconteceu na vida do irmão, mas ele olha para a sua própria vida e diz: milagres só acontece com o outro, não acontece comigo, não acontece na minha casa, não acontece na minha família. E, por último, existem aqueles que vivem o milagre, glorificando o nome de Deus, independente de quem foi agraciado pelo milagre. Que possamos glorificar a Deus com os milagres que Ele opera na vida pessoal e na vida dos nossos irmãos, porque a vitória de um irmão é a vitória da igreja, é a nossa vitória, é a vitória do povo de Deus, e que possamos glorificar o nome de Deus em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias que nós viemos passar.